A gente continua agora ao vivo com a Beatriz Lacerda, continuamos nesse assunto porque a gente procurou a polícia para saber sobre esses casos, esses registros de assaltos na região da Jatiuca. Vamos então ao vivo com a Beatriz Lacerda. Bia, a polícia já está investigando, já tem alguma suspeita, porque a gente viu aí que no primeiro caso as imagens são até melhores, né? Dá até para identificar melhor a dupla, no caso o casal, né, que participou daquele assalto ali no carnaval. Já essa outra imagem, como era à noite, ficou um pouquinho mais difícil identificar mais detalhes do bandido, do criminoso. Não se sabe se de repente é o mesmo homem que aparece naquela primeira imagem. Mas já tem investigação, Bia? Boa noite. Olá, Edson. Muito boa noite. Sim, com certeza, até porque as vítimas aí dessa rua já prestaram queixa, procuraram a polícia. Inclusive disseram que a polícia militar, quando atendeu a essas ocorrências, foi muito atenciosa, né? Deu muita atenção às vítimas, permaneceu por um bom tempo lá na rua para acalmá-las, para trazer alguma sensação maior de segurança, para entender como tudo aconteceu, as características desse criminoso que está agindo aqui no bairro da Jatiuca. Não se sabe se ele agiu só, se ele faz parte de um grupo maior, né? Porque foi muita coincidência. Na mesma rua, 2 crimes ocorrerem, embora o primeiro tenha sido praticado por um casal, que está aí identificado nas imagens. No segundo caso, o indivíduo agiu sozinho, ele tinha um porte muito diferente. Ainda é cedo para dizer se eles agem sozinhos ou se são mesmo parte de um grupo. Mas a polícia já iniciou o seu trabalho de campo. A gente entrou em contato com o subcomandante do CPC, o tenente-coronel Everaldo Lisiário, e disse que a polícia está atuando na área e fazendo os levantamentos necessários. Você sabe que é um trabalho minucioso, né? De formiguinha, por assim dizer, porque essas pessoas muitas vezes vão vender isso perto daqui e já são reconhecidas através de outras imagens. Então a polícia vai coletando todos esses dados com essas informações de testemunhas que viram quando ele passou pela rua, para tentar saber mais características, em que outras situações ele também agiu. A gente tem informações de que esse não é o único circuito em que esse indivíduo aparece agindo não, viu? Lá mesmo na rua tem um outro estabelecimento comercial que tem as imagens de uma ação que foi realizada este ano. Um outro estabelecimento que tem imagens em melhor qualidade. Com certeza, isso já está na mão da polícia e agora a Polícia Militar vai fazer aí o seu levantamento, né, com o serviço de inteligência para trazer mais sensação de segurança aos moradores da Jatiuca, que está sofrendo, viu, com essa onda de arrombamentos. Tem muita casa, né, Edson, por ali, tem alguns prédios, mas tem ruas inteiras cheias de casas. Você imagina o nome, essa senhora aí que eu entrevistei, ela mora lá há 40 anos. E em 40 anos isso nunca tinha acontecido. Então você imagina como é que ela está assustada, se sentindo vulnerável, imaginando que a qualquer momento ele pode voltar, já que conhece a região. Mas também a população acredita no trabalho da polícia e a polícia já está em campo, já está levantando, colhendo essas informações para tentar alcançar pelo menos esses que vêm agindo na região. Eu volto com você. Pois é, Bia, vamos torcer que a polícia possa chegar já a esses criminosos e a população que está nos acompanhando, de repente até mesmo de outro bairro, mas que tem algum crime parecido, é importante registrar, né? Porque só você registrando o caso na polícia é que a polícia de fato pode agir, né? Sabe que está acontecendo aquilo ali naquela região, naquela comunidade, naquele bairro. Se os números começam a aumentar, né, com frequência, como a gente está vendo esse caso aí da Jatiuca, merece uma atenção especial naquela região. Então é importante registrar isso através de um boletim de ocorrência, né, Bia? Com certeza, essa é a primeira recomendação. Se você foi vítima de um crime, qualquer que seja, precisa registrar, porque senão a polícia não tem como saber, não tem como iniciar qualquer investigação se a vítima não denunciar. Então, essa é a primeira recomendação. Agora, com relação ao policiamento, eu também questionei essa senhora que mora lá. Ela diz que sim, que passam viaturas por ali, naquelas ruas, né? É uma região monitorada, mas o bandido, você sabe como é que é, né, Edson? O bandido tem aquela sorte de agir na hora que nenhum policial está passando. Às vezes ele não tem essa sorte, mas na grande maioria das vezes, inclusive a gente fez uma matéria lá em outra região de Maceió esse final de semana, no Salvador Lira, e vimos as imagens da polícia circulando. A polícia militar está em campo, mas na hora que as ações acontecem, os bandidos conseguem fugir, sim, sem serem vistos e com muita facilidade. Mas, com as denúncias que a gente está recebendo aqui, eu tenho certeza que um trabalho estratégico vai ser feito lá na Jatiuca, porque o que não dá é para as pessoas terem que deixar a vida para trás, né? O passado para trás,
por conta dessa insegurança, da ação de uma ou de duas pessoas. Um morador que teve a sua residência violada, a sua intimidade violada, ter que deixar tudo para trás por conta dessa sensação. E realmente é muito perigoso, né? Porque você imagina, se ele tivesse entrado ali quando as pessoas estivessem dentro, a gente não sabe do que ele seria capaz. Podia estar sob efeito de drogas, possivelmente, né, pela facilidade com que ele entrou e saiu, sem muita preocupação. Então, poderia ter sido pior se ele tivesse encontrado as vítimas. Mas a polícia deve localizar esses suspeitos. Volto com você. Pois é, Bia, a gente mostrou há alguns meses aqui um outro caso de um homem que entrava com uma tranquilidade dentro da residência. Inclusive, em uma das residências, o pai estava num quarto, o filho estava no outro quarto, ele entrou, roubou e saiu. Foi num apartamento, inclusive aqui na região do Farol. Então, imagina, né, como você falou, ninguém sabe como esse criminoso está cometendo esse crime. De repente, sob efeito de drogas, e isso acaba agravando ainda mais a situação e colocando ainda mais em risco esses moradores, né? Nesse caso que a gente mostrou, eu fiquei muito impactado com a situação do animalzinho, né? Você tem animal de estimação, imagina você, além de ter sua casa violada, né, seus objetos pessoais roubados, ter o seu animal furtado, sequestrado no caso, né? Porque ele foi retirado de dentro da casa, né, Bia? Isso, a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá foi: olha só, como é que você conseguiu recuperar o seu animal? Porque foi a minha maior preocupação, independente dos itens que foram subtraídos, né? Esse criminoso aí, ele levou 2 notebooks, levou celulares, levou uma quantia em dinheiro e por algum motivo ele decidiu também levar o cachorro. Mas olha, abrindo até um parênteses aqui nessa participação, já que você está me perguntando do cachorro, viu, Edson? Esse bandido, ele daqui a pouco vai ser reconhecido se ele continuar andando pela Jatiuca. Por quê? Me parece que furtar, sequestrar animais de estimação está dentro da prática dele, do modus operandi. Porque a outra pessoa que eu falei para você, que tem imagens de câmeras, né, a outra pessoa que já reconheceu esse assaltante, comenta que em outra ação, na mesma rua, ele deixou coelhos no local. Ele teria trazido coelhos de algum outro furto, alguma outra situação criminosa que ele se envolveu e acabou abandonando lá na rua, coelhinhos. Dessa vez ele levou o cachorro. Então tem alguma coisa aí, né, que esse criminoso tem algum motivo para que ele se apegue, né, e acabe levando até os animais de estimação. Talvez o efeito da droga que causa isso, ninguém sabe. Mas é até interessante porque é até uma prática, viu, desse indivíduo. Mas por sorte o animalzinho foi recuperado e ele está muito assustado, viu? Ainda bem que ele está em casa com a família, Edson. Pois é, Bia, de repente tem alguém recebendo esses animais furtados, né, para revender de repente em algum pet shop, nunca se sabe, né? Tem sempre, se tem furto é porque tem alguém que compra, né? Se tem alguém que compra, porque aí acaba abastecendo e fazendo com que aquele crime continue acontecendo. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas e reforçando o que a Bia falou. Se você foi vítima de furto, de roubo, importantíssimo fazer o boletim de ocorrência, porque através do boletim de ocorrência você tem esse registro de que você foi vítima, a polícia sabe que aquele crime aconteceu naquela localidade, naquela região e pode, de fato, né, preparar ações específicas para retirar de circulação esses criminosos. Se você tem alguma informação desses 2 suspeitos, coloca de novo, tem como a gente botar de novo a carinha aí. A primeira imagem está até melhor, né, do primeiro furto. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a esses 2 suspeitos, tá? Nesse caso aqui que foi de dia, né, meio-dia, tem as imagens claras aí das câmeras de segurança, né? Isso inclusive está de máscara, a outra moça também entra, depois fica sem máscara. Tem uma hora que ele vai até o fundo do carro. Ele tentou abrir, aqui ele já está sem máscara, já está com a máscara baixada. Pode colocar a tela cheia, dá uma frisada aí, para a gente ver se você que está acompanhando o Cidade, mais um pouquinho para frente, ele chega bem próximo, ele chega até a olhar para a câmera. Ele chega até olhar para a câmera, tá? É um corpo mais magro, um alto, de bigode, né? Tem um bigode ralo aí, ó, tá dando para ver a cara dele? Pois é, se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a levar à prisão desse suspeito, o disque de denúncia é 181. Depois tem a comparsa dele, né, que entrou, primeiro ele entrou, fez essa ação toda aí no local, mais para frente a gente tem a imagem da comparsa, né, ninguém sabe se é casado, se é namorado, enfim, qual é a relação dos dois. E depois ela também entra e também fica sem máscara, inclusive ela está sem máscara. Então já fica até mais fácil a localização. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia, o disque de denúncia é 181. No outro caso, como foi à noite, fica um pouquinho mais difícil de você identificar mais detalhes do criminoso. Mas a Bia já falou, tem um outro caso muito parecido, com imagens inclusive de circuito de internos de segurança, que mostra
possivelmente o mesmo homem que roubou, inclusive, todas essas coisas, inclusive o animal, nessa região da Jatiuca, a mesma pessoa, e essas imagens também serão entregues à polícia. O Disque Denúncia é o 181.